Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História, em nome da Secretaria da Educação. Sejam todos bem-vindos, mais uma aula de História. Tenho dois recadinhos muito importantes para vocês no início da nossa aula. Lembra daquela link de presença? Agora não tem mais, hein? Agora a atividade do Classroom é ele quem dá a sua presença. Por isso, poxa, importante que todos façam a atividade. Você utiliza a televisão, próximo recadinho, né? Você assiste as aulas pela TV, você utiliza o material impresso da escola. Poxa, bacana, está estudando, continue assim. Mas eu quero fazer um convite, quem pode, quem tem acesso, quem tem condições tecnológicas, convido você a conhecer esse universo chamado Aula Paraná, né? Poxa vida, aos pouquinhos você pode se familiarizando, quem sabe, ter conversando com algumas mães, poxa, meu filho gostou e agora migrou e agora já está adaptado ao sistema. E não se preocupe, não vai cancelar suas notas do material impresso. É um convite que o professor Roberto deixa para vocês aí. Vamos começar nossa aula? Dobre as mangas, aperte o cinto, segure-se na poltrona, embarque nessa, vamos juntos. Pô, uma ótima aula para todos nós. Vou apresentar para vocês os dois objetivos da nossa aula. Uma retomada, a aula 59, povos indígenas do território atual do Brasil. E os dois objetivos são reconhecer as principais características dos povos indígenas na região atual do Brasil. 2. Apontar as especificidades sociais e culturais dos povos indígenas na região atual do Brasil. Galera, isso aqui é um dos melhores momentos de duas aulas que foi trabalhada assim, poxa, com mais calma, com um conteúdo mais rico, né? Quem quiser perdeu, volta lá, porque isso aqui é uma aula de retomada. Fica aí um convite para vocês. E no início da aula 2, eu lembro que nós comentamos sobre um povo originário do Paraná chamado Chetás. E eu falei sobre, poxa vida, como que o processo de colonização dizimou essa civilização, esse povo indígena, e comentei inclusive de uma situação onde eram colocados em caminhões abertos em cima e levados para outros lugares e, enfim, jogados para se virarem na vida. E eu comentei do caminhão pau a pique. Não é caminhão pau de arara. É um caminhão que vocês quiserem podem colocar aí, enfim, é um transporte irregular, não é correto, mas é quase que cultural do Brasil. Ainda hoje é um transporte que em alguns lugares se utilizam, somente em regiões mais interioranas. É caminhões pau de arara. Fica aí então a minha errata. Vamos lá. Retomada. Vocês viram na aula passada a localização de origem, política e sociedade mesopotâmica, a civilização mesopotâmia, a escrita e o código Hammurabi, Ur-Nammu. Ficou bacana também, que eu trouxe até um artefato para falar um pouquinho sobre a escrita cuneiforme. Vocês devem ter se divertido junto comigo aí nessa explicação. Perdi, professor. Rapaz, volta lá, aula 58, ficou show de bola. Vocês vão estudar comigo melhores momentos, povos originários da América, de indígenas na região atual do Brasil, são milhares de povos, nós vamos estudar um diz o outro, de modo geral, né? Um convite para os alunos se interessarem ao tema, um pouco da localização, as línguas indígenas. Poxa vida, está no sangue, parte agricultura, e vamos falar um pouco também falamos dos astecas, dos incas, vamos falar aí que nossas aulas de história do sexto ano, o que não faltou foi agricultura, né? Até mandar um abração para a galera de Araucária e Contenda, que é a terra aí da galera que trabalha firme também na terra. Arquitetura indígena, localização. No passado, quando chegou a colonização, primeiro navio com Pedro Álvares Cabral, né? Primeira colonização, o início da colonização portuguesa, não primeira, tinha sim, né? Uma população entre 3 a 5 milhões de pessoas. E muitas suas aldeias eram muito grandes, comparadas da Amazônia atual, e suas moradias eram ruidosas e muito movimentadas. Imagine uma população muito grande. E hoje, professor, como que está a população indígena, até mesmo dividida no espaço urbano? É isso mesmo. Cheguei até a ver umas imagens de uns bairros indígenas, quase que cidades indígenas no Brasil. Olha que bacana. Povos indígenas somam, segundo o censo IBGE, hoje 896 mil. Ué, professor, mas há 520 anos atrás não era 5 milhões? Essa conta não bate, como diz aquela música sertaneja. Essa conta não fecha, né? O que aconteceu com essa população? Desses quase 900 mil que sobraram dos 5 milhões, 324 mil vivem nas cidades. E olha que interessante, cidades, isso mesmo. E 572 mil moram em áreas rurais, o que corresponde aproximadamente a 0,47% da população total do país.
A maior parte dessa população distribui-se por milhares de aldeias situadas no interior de 724 terras indígenas. Só essas, professor? Não, essas que são reconhecidas. Tem algumas passando até por processo de reconhecimento de terras indígenas, demarcações, como também, como nós comentamos naquela aula dos Chetás, que também tem a questão relacionada à terra, que é um tema extremamente polêmico, até envolvendo mesmo demarcações, né, e situações de violência e tudo mais. E aí? O que nós entendemos também como povos indígenas não é um povo indígena do Brasil. São milhares, é uma diversidade incrível. Só de línguas tem mais de 180 línguas indígenas, não é uma língua indígena. Aqui você tem uma imagem com indígenas da tribo Assurinis do Xingu, Tapirapés, Caiapós, Riquibactas e Bororôs. Por todo o litoral brasileiro havia grande, isso há 520 anos atrás, principalmente do tronco tupi, em destaque para dois povos dessa região, os tupiniquins e tupinambás, que vocês, talvez em outros conteúdos, talvez até mesmo para o 7º ano, vocês vão se deparar com uma história de colonização portuguesa onde aconteceu até mesmo um contato direto, primeiro contato, né, entre os europeus que chegaram, os portugueses, até mesmo franceses que chegaram no Brasil, que teve um período de invasão francesa no Brasil. Eles tiveram esse contato e como eram povos mesmo próximos e até mesmo rivais, foram se apropriados pelos portugueses e franceses a entrar até em guerras. Claro que os interesses portugueses e franceses eram outros. Olha que interessante como que ficou esse primeiro contato. Línguas, essa região litorânea do Brasil, do tronco tupi, acredita-se, calcula-se, na época, que os falantes dessa língua somavam 1 milhão de pessoas. Muita gente para o litoral há 520 anos atrás. Aqui está uma imagem para ficar bem claro. Aqui está o grupo em verde do tronco linguístico tupi-guarani. Olha como é que eles realmente estavam. E esse amarelo, professor, quem são? Olha, pode ser, vamos lá, outros grupos, né? Como pode ser até Aruaquê. Eu acho que o Aruaquê está mais relacionado à parte aqui da Amazônia. Não, realmente está relacionado a outros grupos que viviam nessa região. Pense, grupos que talvez até foram desaparecidos e não conseguiram nem fazer a forma enfim, de descobrirem quem que viviam no Brasil. Vocês viram na aula dos Chetás, pô, o professor está falando bastante deles, né? Porque é um povo originário do Paraná. Era um grupo muito pequeno, seminômade, 500 e poucos indígenas Chetás, e só não desapareceram, só não virou uma espécie de uma lenda, ouviu-se falar, porque havia, vocês viram aquele tal de Kozak, ou Kozak, né, que ele era fascinado por fazerem fotografias, registros, e ele chegou nessa região e fotografou, 8 anos antes do processo, né, de extermínio dos Chetás no Paraná. Existem voltando à parte linguística, existem 2 troncos principais linguísticos, né, dos indígenas. Por muito tempo se acreditou que os indígenas falavam apenas uma língua. Existem milhares de línguas. E 2 troncos principais. O tronco tupi, que saem outras... O que é um tronco de árvore? Aquela parte principal, como vocês podem ver, e saem as raízes. As raízes do tronco tupi saem milhares de outras. Como também existe o tronco macro-G, o tronco principal, a origem, e do tronco macro-G saem as raízes, outras sublínguas. Olha que interessante. Do tronco tupi tem cerca de 10 famílias, não 10 línguas. Essas famílias têm outras línguas, porque saem outras raízes. E do tronco macro-G, aproximadamente 12. Por isso que nesse slide está falando que acredita-se, em média, tenhamos hoje 180 línguas indígenas no Brasil falada pelos povos indígenas. Uma diversidade gigantesca, que, poxa vida, falar numa aula só como diz o outro, é a ponta do iceberg. Como vocês podem ver aqui, o povo indígena Bororô, Cinta Larga, Guató, Kaiowá, Caingangue, muito famoso, né? O Caripuna, de Rondônia. São milhares, é uma diversidade de povos indígenas com as suas culturas próprias. Primeira atividade, é correto afirmar que existe apenas uma língua indígena falada no Brasil? Olha, caprichem aí, daqui a pouquinho nós voltamos, corrigimos juntos.
Voltei. Vamos lá? Não é correto. Opa, já cheguei com um tapa de luva aqui. Como assim, professor? Por muito tempo se acreditou que se havia apenas uma língua, o tupi. Mas hoje estudos confirmam que não. Os povos indígenas falam milhares de línguas, né, e diferentes uma das outras. Há pelo menos 180 línguas indígenas faladas no Brasil de hoje. Os estudiosos da linguagem agrupam as línguas em famílias e estas em troncos linguísticos chamado tupi e macrugê. Tem até uma imagem, a palavra tronco é um tronco de uma árvore mesmo, né? Você imagina as raízes saindo outras línguas. Famílias que saem outras línguas. Bom, vamos para o nosso terceiro tema. Então, a agricultura. Eu lembro que nós trabalhamos bastante isso, até com outras civilizações. A dos Incas foi fascinante, assim como também está sendo essa também da civilização indígena no Brasil. Eu lembro também que bem lá no início do Aula Paraná, comentamos da agricultura dos povos originários amazônicos. Há 9.000 anos atrás, eles criaram uma técnica de agricultura que eu vou trazer para vocês de novo aqui e que, coincidentemente, que eu não acredito que seja coincidência, muitos agricultores, até hoje, né, na linha livre de agrotóxicos, né, enfim, né, do agroflorestal, utilizam essa técnica. Olha que bacana. Então, tem uma muito polêmica, que é a técnica da coivara, que é de origem indígena, mas eu vou deixar bem claro, vários agricultores ainda utilizam essa técnica que envolve a queimada, por isso que é meio polêmica, alguns não gostam. Eu confesso que eu tive um vizinho, claro, poxa, super amigo meu aí, mas quase botou fogo na minha casa também, na chácara, quando foi limpar a terra, porque com as cinzas se aproveita também para fertilizar o solo. Mais ou menos o que os indígenas também pensavam. Então, eles fazem primeiro a desbatada, né, com uma espécie de uma lâmina com foice, desbastar, desculpe. Depois é colocado fogo, porque essas cinzas, inclusive, é utilizado para a agricultura. Interessante que as agências colonizadoras da década de 50, no oeste do Paraná, utilizavam como eles botou fogo lá na parte oeste ali da região para colonizar, para depois dividir em lotes para a agricultura do café. Pois vocês viram a história do café como que deu, né? Tinha só uma parte fértil na parte de humus aí que a floresta tinha criado, como desmataram tudo, botaram fogo. É uma região arenosa, nossa região do oeste do Paraná, e foi ineficaz para o café, não foi? Depois virou o quê? Tá lá, pastos que serviram agora, vossorocas, né? Aqueles buracos que você está andando ali na 277, você encontra um baita de um buraco do lado. O que é aquele buraco, professor? Falta de raízes, né? Chuva e condensamento e faz com que aconteça esses buracos aí naquela região, que é a marca panorâmica quando você está andando na 277 ali, já vi várias. E aí? Então, na coivara, depois vinham as mulheres, né, e faziam a semeadura do trabalho fechando ali. Então, assim, a coivara, como eu repito, é muito polemizada, muito criticada, mas ainda é utilizada, e não somente por indígenas, por homens brancos, por agricultores em geral no Brasil. Mas, em geral, o pessoal tem muita relutância, não é muito aconselhado utilizar a coivara. Agora, aqui a imagem mais, né, duplicada, mais focada para vocês, das 3 etapas, né? Corte, fogo e depois plantio. E agora a segunda técnica que não utiliza fogo, e foi curioso, porque lá no início do Aula Paraná nós comentamos que era uma técnica chamada de campos elevados, ou morros elevados, que não se utiliza fogo, não se utiliza botar fogo na mata, é uma técnica criada em regiões úmidas, áreas pantanosas, não por acaso foi encontrado, de 9.000 anos antes de Cristo, foi encontrado resquícios de ariá, uma planta bem comum ali em Rondônia, eu que morei em Rondônia já consumi, é uma espécie de um tubérculo, uma espécie não, é um tubérculo, como plantavam também mandioca nessa região. Próxima do rio Madeira, e do rio entre Amazônia e Rondônia, é uma região bem pantanosa, vocês conhecem, é uma região bem pantanosa, né? Vocês conhecem? Não, eu conheço. E para tentar diminuir a umidade, eles faziam uma espécie de morros, por isso que é o termo campos elevados, né? Onde era plantado nesse morro. A parte da água ficava em canalizado, onde eles faziam então depois a distribuição dessa água para outro lugar, para secar e ao mesmo tempo segurar a umidade. Tem toda uma estratégia de técnica agrícola, não é só para tirar a água não, é para se aproveitar a água também. Olha que bacana. Aqui você está vendo imagens de arqueólogos que estão fazendo o corte
E através desses cortes na terra, escavando, eles estão descobrindo tudo que encontrando que corrobora, que confirma essa técnica agrícola do campo elevado utilizado por esses povos originários da Amazônia. Tem uma aula, hein? Lá no início do Aula Paraná tem uma aula falando sobre isso. Vale a pena, ficou bem legal. Os habitantes criaram pequenos morros com a ajuda de ferramentas de madeira, né, uma espécie de enxadas de madeira, ou mesmo, né, enfim, troncos, né, troncos não, né, madeiras menores que eles pudessem trabalhar e juntar à terra, melhorava a drenagem, o arejamento do solo e a retenção de água. E também seguravam, reter água, porque o problema da umidade na região pantanosa não é só tirar a água. Se você tirar a água, você também mata a planta. Você precisa segurar a água, reter a água na quantidade certa. Olha que conhecimento indígena impressionante. Aí vem, poxa, uma contribuição que eu trouxe aí do Nordeste, né, a região do Ceará, da cidade de Pindoretama. Eu tenho vários amigos agricultores da região da agricultura orgânica, enfim, livre de agrotóxicos, que eles utilizam técnica de campos elevados, de morros elevados, porque é uma região muito arenosa. Olha que interessante, é areia, sim. Não era, lembra que nós falamos do Egito, que se plantava em areia? Como que planta em areia? Aqui, ó, vai no Ceará que você vai ver como que se planta em areia. Região litorânea, extremamente úmida também, porque apesar de a gente ter aquela imagem do Ceará que não chove, mas também chove sim. E quando chove, alaga. Viram regiões até pantanosas muito úmidas. Para segurar essa água ou para não destruir a agricultura, eles faziam esses campos, essas divisões, e nessa área é plantado. Parece que está tudo jogado cheio de mato, né? Não, é porque não pode passar o quê? Os agrotóxicos. Então, na verdade, isso aqui é uma técnica de plantio, de biodiversidade impressionante, de riqueza e de respeito até pela natureza. Por isso vocês estão vendo, aqui é um plantio de batata, inclusive, no morro, aqui na parte alta que se planta. Aí a água que cair fica nessa parte aqui, nesses canaizinhos, que são levados para outros lugares. É muito legal. Bom, vamos para o nosso quarto tema, a arquitetura indígena. Nós dividimos em dois tipos de modo geral, eu encontrei até outras formas, sabendo, né, de todo o nosso tempo de aula, não deu para trazer, mas nós categorizamos assim, né, duas formas de habitação dos indígenas. A primeira são as chamadas ocas. Cadê? E malocas. Então, eles têm duas formas de construção. As ocas é uma casa unifamiliar com uma única família. Aqui um exemplo de uma oca. Então, assim, uma aldeia indígena montada por ocas, são várias ocas, cada uma com uma família. Já uma tribo indígena, com aqui mais uma imagem, né, de ocas, que são as casas, cada casa tem uma família só, por isso que é de um, familiar, família. Já a família, a tribo indígena que mora em malocas, é uma única grande construção com várias famílias dentro. E nós utilizamos o termo maloca, como está vendo aqui o exemplo da maloca Tuutu-Tobi, da Amazônia. Vamos fazer junto? Caprichando aí? Se preparem. No Brasil, há dois troncos linguísticos principais, o tupi e o... Vou responder com vocês essa. Letra A, asteca? B, Inca, C, Macro-G ou letra D, Xetá? Vamos lá, vamos ver quem prestou bastante atenção. Letra A, B, C ou D? Qual? Pô, muito bem, acertou. Troncos linguísticos, o Tupi e o segundo maior, os dois troncos linguísticos, o Macro-G. Fechamos, galera? Considerações finais, localização, línguas indígenas, um pouquinho sobre a agricultura e a arquitetura dos povos originários da Amazônia, americanos indígenas da região atual do Brasil. Próxima aula, não percam, ciência e pensamento filosófico, voltamos para a Grécia Antiga, ser humano, a mitologia, o surgimento da filosofia e os filósofos da natureza. Vai ser uma trilogia sobre a filosofia na Grécia Antiga. Vai dar pano para manga aí. Ficou o convite para vocês, não percam essa. Referências só. Agradecimento a toda a galera, e essa eu mando para o pessoal de Umuarama, aos nossos agricultores da região do oeste do Paraná, que também soam e muito para alimentar todas as casas aí. Valeu, pessoal! Como sempre, terminando nossa aula, foco nos estudos. Galerinha do sexto ano, força, um pouquinho de fé não faz mal a ninguém, né? Até a próxima, valeu!